Fortes correntes de ar colidiram, criando um som estridente quando as duas espadas de madeira se cruzaram. Uma aura púrpura brilhou no ponto de impacto, disparando inúmeras faíscas minúsculas. Um sorriso arrogante e selvagem abriu-se nos lábios de Rian. Seus olhos âmbar brilhavam com determinação. Um estalo ecoou quando ele colocou toda a força no golpe, rosnando: "Agora mesmo! A partir de agora é a minha vez!" Os músculos da mão de Rian incharam e com um alto rash, a espada de madeira do oponente não aguentou a pressão, quebrando em pedaços. Inúmeros fragmentos de madeira afiados voaram, formando uma chuva de estilhaços em torno de Rian. Para surpresa de Chirone, a espada estava completamente destruída, restou apenas o cabo vazio em sua mão. Soltando um leve suspiro de alívio, Chirone pensou consigo mesmo: "Minha aposta foi bem sucedida." Chirone ofegava, o peito subindo e descendo sem parar. Com o primeiro golpe, entendi a situação. Com o segundo, calculei o tempo do oponente. E, finalmente, no terceiro golpe, eu tive sucesso. Este é o golpe do trovão que tenho praticado arduamente por mais de 3 anos, Chirone pensou consigo mesmo, seus olhos gradualmente recuperando a calma. Diante dele, Rian estava paralisado como uma estátua, sua espada de madeira em pedaços. A arrogância habitual em seu rosto havia desaparecido completamente, substituída por extrema confusão. Ele olhou chocado para Chirone, suor escorrendo pelas têmporas. "Ei, você!" Rian falou com dificuldade, sua voz cheia de dúvida e raiva. "Onde aprendeu a esgrima?" Chirone olhou diretamente para os olhos âmbar que o fixavam, respondendo calmamente: "Isto não é esgrima, é golpe do trovão." "O quê?" Rian gritou, incapaz de acreditar em seus ouvidos. Chirone explicou lentamente, sua voz monótona como se estivesse contando uma história sem importância. "O trabalho do meu pai é na montanha, e eu costumava segui-lo para cortar lenha, mas minha constituição física era muito fraca para cortar árvores, então esta é uma habilidade que aprendi para compensar essa deficiência. Para os lenhadores, é chamado de golpe do trovão." A explicação de Chirone foi como um golpe do trovão nos ouvidos de Rian. "Este desgraçado, o que ele está divagando?" Ele pensou, petrificado. "Aprendeu enquanto cortava lenha? Eu treinei espada por 15 anos." O corpo inteiro de Rian endureceu, mergulhado em um choque e vergonha indizível. A raiva silenciosa gritava na mente de Rian: "Essa não é uma habilidade que se aprende apenas rachando lenha." Estrondo! Rian recordou quando a espada de madeira se partiu em 100 pedaços, os estilhaços voando sobre o chão frio de pedra. Todos aclamaram: "Hai, você é incrível! Mal posso acreditar que aprendeu a técnica de quebrar espadas." O tutor ao lado, com as mãos atrás das costas e um aceno satisfeito, disse ao homem à sua frente: "Ele tem apenas 12 anos, mas já dominou os segredos da família Oldent. A habilidade do segundo jovem mestre superou a de seus pares. Não tenho mais nada para ensinar." Enquanto isso, o pai deles ria alto, com os olhos cheios de orgulho incontido ao olhar para o filho vitorioso. "Você herdou meu talento, Hai. Vamos dar uma grande festa para celebrar este dia." Sua risada jovial ecoou por toda a área de treino. Cercado pelos adultos que celebravam alegremente, Rian caiu sentado no chão, sua espada de madeira também em pedaços ao lado dele. Ele foi completamente esquecido. Lágrimas de frustração brotaram nos cantos dos olhos, as pequenas mãos cerradas em punhos de humilhação e impotência. Rian Ogent gritou, cheio de ressentimento e impotência. "Por que não consigo alcançar aquele desgraçado? Rian Ogent!" O rugido inconsciente parecia ter escapado, fazendo Chirone chamar preocupado por trás: Jovem mestre?" Mas Rian não ouviu, sua raiva explodindo como um fogo selvagem, tingindo-o de roxo. "Eu não posso aceitar isso!" Vendo Rian mergulhado em fúria, Chirone se aproximou, confuso, tentando acalmar a situação. "Jovem mestre, se eu cometi qualquer indelicadeza?" "Cale a boca!" Rian interrompeu, o grito rude deixando Chirone chocado, uma gota de suor frio escorrendo pela têmpora. Sem dar tempo para Chirone reagir, Rian se virou, pegou uma espada de verdade de um suporte. Um clang ressoou enquanto ele puxava a espada com força da bainha. Sua mão apertou o punho da espada e, sem aviso, ele a jogou diretamente em Chirone. "Pegue!" Chirone sobressaltou-se, em pânico, ele não compreendeu absolutamente nada do que estava acontecendo. Rian declarou categoricamente: "Como as armas de ambos foram destruídas, esta luta ainda não terminou." Chirone, em frente, com suor escorrendo pelas têmporas, tremia diante da declaração de Rian. "Espadas de verdade?" Ele murmurou para si, apertando o cabo da espada de madeira. Um terror absoluto o sufocava. "Eu realmente posso morrer!" O medo fez Chirone implorar, seus olhos azuis arregalados em pânico: "Jovem mestre, por favor, reconsidere, eu nunca estudei esgrima antes."
Em resposta ao apelo de Chirone, Rian apenas olhou para baixo com uma voz assustadoramente calma. É por isso que estou te dando tempo. Se você tem talento para aprender o golpe do trovão enquanto racha lenha, você encontrará uma maneira. O olhar de Rian tornou-se cortante. Ele apontou diretamente para Chirone, a voz fria como gelo. Daqui a um mês, aqui mesmo, teremos uma luta com espadas de verdade. Nem pense em fugir. Uma ameaça solene ecoou no espaço. Pelo menos, eu definitivamente vou te superar. Sob o céu claro, raios de sol quentes brilhavam sobre o vale, onde a esplêndida mansão da família Odiant se erguia majestosamente entre as montanhas ondulantes. Dentro de um quarto luxuoso, entre pilhas de livros grossos, Chirone desabou sobre a mesa de madeira polida, as mãos apertando os cabelos loiros em desespero. Ele suspirou longamente. Uma verdade amarga acabara de surgir em sua mente. Bem, eu entendi o que aconteceu. A linha de pensamento de Chirone começou a ligar as informações sobre esta família peculiar. A casa Odiant tinha a peculiaridade de que tanto o cabelo preto quanto o azul eram herdados através das gerações. O atual chefe da família, Bischoff Odiant com cabelo preto, tinha 3 filhos e uma filha. O filho mais velho, também com cabelo preto, era um espadachim certificado de nível 6, um verdadeiro guerreiro. Enquanto isso, a filha mais velha, com seu cabelo azul esvoaçante, demonstrou um talento musical incrível e escolheu seguir a carreira de pianista no palácio em vez de empunhar uma espada. E finalmente o segundo filho, High Odiant, que possuía cabelo preto, era aclamado por todo o mundo como um gênio. Chirone recordou um servo sorrindo presunçosamente ao contar a velha história. Ao contrário de seus irmãos talentosos de cabelo preto, o jovem Rian chegaram a contratar um tutor particular, mas ele ainda foi julgado sem talento. Quem trabalha nesta mansão não conhece essa história. No ensolarado escritório, entre pilhas de livros altíssimas, Chirone puxou seus cabelos loiros em desespero, o rosto caído sobre a mesa. Fiz algo tão inútil, devia ter aguentado em silêncio. A angústia borbulhou em seu peito. Não imaginei que feriria o orgulho de alguém que viveu a vida toda sendo comparado aos irmãos. Pensei que todos os nobres fossem extraordinários. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Chirone ergueu os olhos azuis marejados, apertando um livro como se fosse a única salvação. Ele pensou amargamente. Sem esses livros eu pensaria que não há mais razão para viver. Se eu realmente morresse, meus pais iriam. O doloroso fluxo de pensamentos ficou suspenso, mergulhando num silêncio pesado. Mas então, a melancolia foi rapidamente substituída por uma determinação inabalável. Chirone levantou-se abruptamente com o olhar firme. Não tenho tempo para isso. Preciso pensar com clareza, afinal serei um mago. Como vivi nas montanhas, confio muito na minha resistência. No espaço silencioso da biblioteca, sob o brilho dourado do sol poente, Chirone deslizou a mão pelas lombadas dos pesados livros de capa de couro. Seu olhar parou em títulos sobre esgrima, uma centelha de esperança acendendo-se em seu coração. Talvez eu possa sobreviver se aprender alguma forma de autodefesa, pensou ele, a determinação gradualmente surgindo em seu rosto delicado. Embora uma gota de suor de ansiedade escorresse por sua têmpora, ele abraçou resolutamente a pilha pesada de livros, sentindo o peso da escolha. Devo fazer o que posso. Do lado de fora, no campo de treinamento, o silêncio foi subitamente quebrado por um grito estridente vindo de fora. Ah! No campo de treinamento empoeirado, Rian disparou como uma flecha, seu corpo tenso ao extremo. De braços cruzados, o mestre de esgrima observava. Quando Rian passou como um raio, ele gritou com grande satisfação. 100 voltas, conseguido! O sábio mestre de espadas observou o aluno com uma mistura de surpresa e ligeira satisfação. Seus olhos semicerraram. Você quebrou seu próprio recorde. De frente para ele, Rian tremia incontrolavelmente de exaustão. Ele rosnou, a voz rouca pelo esforço. Droga, isso é o que você chama de treinamento? Atordoado pelas palavras atrevidas de Rian, o mestre de espadas arregalou os olhos, o rosto já enrugado agora contraído em raiva, a boca escancarada. O que, seu pirralho? Rian cerrou os dentes, tensionando cada músculo que clamava em protesto para ficar de pé. Ele gritou, um grito cheio de teimosia e determinação frenética. Eu ainda estou de pé. Você não tem nenhum exercício mais rigoroso?
O sábio mestre espadachim semicerrou os olhos para Rian. O rosto do adolescente estava encharcado de suor, sua respiração pesada, mas seus olhos dourados de âmbar ainda brilhavam com teimosia desafiadora. Aconteceu alguma coisa, não foi? Rian abaixou a cabeça, sua voz azeda. Não aconteceu nada, senhor. A negação veemente do aluno não escapou aos olhos perspicazes do mestre espadachim. Ele pensou consigo mesmo. É o Hai de novo? Aquele garoto aprendeu alguma nova habilidade? Mas ele já despertou o esquema. Após um breve momento de reflexão, ele declarou em voz alta: "Muito bem, se você morrer, não será minha responsabilidade." A cena mudou para uma arena gigantesca e silenciosa, onde apenas o vento assobiava pelas arquibancadas vazias. Do lado oposto, Rian gritou alto, sua voz cheia de convicção: "Claro que sim, senhor." Ao mesmo tempo, no tranquilo escritório da família, Shirone folheava um livro antigo intitulado A História da Esgrima. As palavras nas páginas pareciam abrir um mundo totalmente novo. Se um mago possuía uma região mental para interagir com o mundo exterior, um espadachim tinha um esquema, um mapa detalhado de seu próprio corpo. Era o conceito da imagem corporal levado ao extremo, permitindo que mestres compreendessem e controlassem seus corpos até o nível celular. Shirone congelou, uma luz brilhou em sua mente. Ele murmurou para si mesmo: "Espere, isso não é completamente oposto à região mental? Devo tentar?" Seus olhos azuis brilhavam com curiosidade e determinação. Uma ideia ousada acabara de germinar. No espaço interior sereno e místico, Shirone mergulhou em pensamentos, seu corpo envolvido por um halo de luz azul turquesa brilhante. Ele murmurou para si mesmo: "Primeiro preciso sentir a mim mesmo. Até este ponto ainda é fácil, assim como na zona espiritual. Na zona espiritual preciso erradicar o ego, mas com o esquema preciso aprofundar-me na minha própria existência. Se eu puder levantar o véu neste momento, terei completado uma página do esquema." Mas então, uma hesitação repentina surgiu. Shirone percebeu que apressar-se para dedicar energia ao esquema, algo completamente oposto à zona espiritual, era ineficaz. Sua silhueta gradualmente reapareceu, saindo do estado de profunda contemplação. Uma memória brilhou em sua mente, a imagem de uma pequena garota que ele conhecera 3 anos antes. Ele se perguntou vagamente: a garota que conhecia há 3 anos também era uma usuária de esquema? É inacreditável que ela tenha conseguido fazer isso naquela idade, realmente surpreendente. Um brilho frio irrompeu da lâmina da espada quando Shirone atirou da bainha. Shirone tomou a decisão final, com uma voz cheia de determinação. "Será melhor se eu usar a zona espiritual como base para aprender esgrima. Vamos começar com o exercício de corte em 8 direções." Shirone gritou com uma voz poderosa: "Rap! O primeiro corte!" e brandiu a espada para baixo com um traço perfeito e forte. Ao mesmo tempo, em outro campo de treinamento sobre o pôr do sol ardente, a atmosfera estava extremamente tensa. O mestre espadachim gritou em pânico: "Rian, garoto, pare! Seus músculos vão rasgar!" Apesar do aviso do mestre, Rian descarregou sua fúria num pedaço de madeira dura. Ele cerrou os dentes, enrijeceu o corpo inteiro e socou o alvo repetidamente com as mãos nuas. O sangue já começava a escorrer de suas juntas dos dedos arranhadas. "Não rasgou nada", Rian rosnou, ignorando a dor. Cada soco brutal fazia lascas de madeira voarem. A loucura em seus olhos aumentava, transformando-se em desespero e raiva. "Droga! Por que meus músculos não rasgam? Por que minhas mãos não quebram?" Ele gritou em ressentimento, continuando a se maltratar. O mestre espadachim só podia observar, seu rosto contorcido e pálido de preocupação, uma gota de suor frio escorrendo por sua têmpora enquanto testemunhava a cena assombrosa. Lágrimas de raiva escorriam pelo rosto empoeirado de Rian, que gritou em desespero: "Por que não consigo usar o esquema?" Sua mão apertava firmemente a espada de madeira, veia saltando, concentrando toda a sua impotência e raiva ali. De repente, a voz grave e autoritária do mestre espadachim soou por trás: "Já chega, Rian. Por hoje paramos por aqui." Ao ouvir as palavras do mestre, a última resiliência em Rian desmoronou. Ele soltou as mãos, respondendo com voz rouca: "Sim, mestre." A espada de madeira caiu no chão seco, ressoando um lamento clank. Enquanto o pôr do sol tingia o céu de um laranja vibrante, mestre e discípulo sentaram-se lado a lado na borda de uma vasta arena. O mestre espadachim usou uma toalha molhada para limpar suavemente o suor do ombro nu e forte do aluno e perguntou: "O que você está pensando?" Rian suspirou, respondendo: "Estou pensando que meus 2 braços estão prestes a cair." O mestre espadachim olhou diretamente para o aluno com um olhar profundo. "Rian, nos meus relatórios eu nunca escrevi que você tinha talento." A declaração direta fez Rian congelar.
Ele se virou com a voz um tanto áspera. É exatamente por isso que tenho que treinar até quase morrer assim. O mestre espadachim manteve a calma, continuando suavemente. Mas ainda acho que você tem um talento especial para algo. Você já pensou no que faz bem? Rian virou o rosto, com um olhar distante. Eu não sei, só sei no que sou péssimo. O mestre espadachim balançou levemente a cabeça. Essa é a razão pela qual você não é um gênio. Com o corpo encharcado de suor após o treino, Rian virou o rosto com raiva, como se não quisesse ouvir mais nada. Para, eu sei que não sou. Estás a gozar comigo? O mestre espadachim apenas sorriu levemente, os olhos profundos vendo através do coração do aluno. Gênios sabem que são gênios e também sabem em que são bons. É por isso que a diligência de um gênio é sempre garantida para alcançar aquilo em que são bons. O que esses gênios realmente temem é a diligência para alcançar algo que não podem ter, a vontade ardente de desafiar o que não são bons. Isso é o que pode ser chamado de o inimigo mortal dos gênios. As palavras do mestre foram como uma corrente elétrica percorrendo a espinha de Rian. Ele sussurrou, repetindo, o inimigo mortal dos gênios. Um leve sorriso, um tanto autodepreciativo, mas também aliviado, surgiu de repente em seus lábios. Esse é o maior consolo que já recebi. A sua mão apertou firmemente a perna das calças, as veias salientes. É verdade, se é um talento que ele não tinha desde o início, então ele só precisava praticar até a morte para obtê-lo. O suor escorria pelo seu rosto, mas os olhos âmbar de Rian agora ardiam com uma chama de determinação frenética. Ele cerrou os dentes, abriu um sorriso desafiador e rugiu. Eu vou ganhar! Em algum lugar, Chirone também estava treinando arduamente para proteger a vida de toda a sua família.